Fala galera, beleza? Professor Marcos Profeta vindo aqui, explicar para vocês referente ao módulo 4 de Matemática 2, tudo bem? Onde a nossa matéria do módulo 4 é referente polígonos. Vamos começar a nossa aula falando primeiramente a definição de polígonos. Lembra que no módulo 1 você estudou ângulos? No segundo módulo você estudou o quê? Triângulos. No terceiro módulo você estudou o quê? Quadriláteros. Repare que foi uma ordem cronológica. Ângulos. Primeira figura plana a estudar com ângulos é quem? Triângulos, figura de 3 lados. Após, você vai estudar a figura de quantos lados? 4 lados, que no geral os quadriláteros. Neste módulo agora você vai estudar as figuras de 5 ou mais lados de um modo geral, que são os polígonos. Só que quando nós falamos polígonos, então a definição básica é definição de polígonos. Figura plana de 5 ou mais lados. Ah, profeta, um triângulo pode ser, um quadrilátero pode ser, mas generalizando polígonos, nós podemos falar que é uma forma plana, né, de 5 ou mais lados, beleza? Só que quando nós falamos elementos, eu tenho os vértices, tenho os ângulos, que podem ser internos e externos, os lados, né? Então, o que vai acontecer aqui? Eu fiz um polígono de uma forma genérica, onde eu vou falar com vocês alguns elementos principais entre eles. Como assim elementos principais? Os vértices. Os vértices aqui seriam A, B, C, D, E e F. Só acertando aqui. A, B, C, D, E e F. Sim ou não? Da mesma forma que os lados. Os lados seriam AB, BC, CD, DE, EF e AF ou FA, ok? Da mesma maneira que nós falamos de vértices lados, eu também tenho que falar com vocês sobre os ângulos. Só que quando nós falamos ângulos, eu tenho os ângulos internos e os ângulos externos. Ângulos internos, o nome já diz, interno está dentro da figura. Externo está o quê? Fora da figura. Então, ângulos internos são esses ângulos aqui. O ângulo A, o ângulo B, o ângulo C, o ângulo D, o ângulo E e o ângulo F. Os ângulos externos já seriam esses ângulos aqui em azul. Onde que, se vocês repararem, independente do ponto que eu pegar, se eu pegar um ângulo interno e somar com o ângulo externo, vai dar meia volta. Onde meia volta é o quê? 180 graus. Não podemos esquecer. Uma volta completa, 360. Meia volta, 180. Então, olha só. Ah, se eu peguei o ponto A, vou somar o ângulo interno com o ângulo externo. A soma dos ângulos. Ou seja, ângulo interno mais ângulo externo, obrigatoriamente vai dar quantos graus? 180. O aluno não pode esquecer que ângulo interno mais ângulo externo sempre vai ser meia volta. E meia volta 180. Sempre vou frisar isso, beleza? Mediante a isso, vamos apresentar aqui algumas formulinhas para vocês nesse formulário. Porque quando eu falo com vocês o formulário, a profeta é muita fórmula. Só que se vocês repararem, uma fórmula é espelho da outra. Profeta, como assim uma fórmula é espelho da outra? Eu coloquei uma do lado da outra porque é uma fórmula que você vai ver que é espelho da outra na seguinte situação. Ângulo interno, soma dos ângulos internos. Ângulo externo, soma dos ângulos externos. Ah, tá. Então, o que é o AI? AI, ângulo interno. SI, soma dos ângulos internos. AE, ângulo externo. SE, soma dos ângulos externos. Então, o que vai acontecer aqui? Depois eu vou falar diagonal. Eu quero focar nessas 4 primeiras aqui. Ângulo interno, soma dos ângulos internos. Ângulo externo e soma dos ângulos externos. Como assim? Ângulo interno vai ser 180 graus, que multiplica n menos 2 sobre n. Onde esse n nada mais é do que o número de lados que o polígono tem. Profeta, número de lados é número de lados ou gênero do polígono. Então, atenção. Toda vez
que num livro, na internet, onde você estiver estudando por uma outra ferramenta, aparecer a palavra gênero do polígono. Gênero do polígono é a mesma coisa que o número de lados que o polígono possui. Ah, profeta, então se aparecer assim um polígono de gênero 8, eu estou dizendo que este polígono vai ter quantos lados? 8 lados. Ah, então se eu falar que é um polígono de gênero 7, eu estou dizendo que esse polígono tem quantos lados? 7 lados e assim sucessivamente, ok? Então olha só, repara aqui no espelho que eu disse. Se eu pegar a soma dos ângulos internos é o quê? 180 graus que multiplica n menos 2. 180 que multiplica n menos 2 não está aparecendo aqui em cima? Ah, então o que é um ângulo interno? Vai ser a soma dos ângulos internos dividido pela quantidade de lados. Aqui, 180 que multiplica n menos 2. Isso aqui nada mais é do que o quê? A soma dos ângulos internos. Só que dividido por n, onde n é a quantidade de lados que esse polígono possui. Então é importante saber que ângulo interno é o quê? É o SI, ó, SI. Só reparar aqui, ó, o SI dividido por quem? Por n. Ah, então o ângulo externo vai ser o quê? SE dividido por n. Ah, tá. Então quem é o SE? SE é quem? 360. Então quem vai ser o ângulo externo? Vai ser 360 dividido por n. 360 graus é o quê? Soma dos ângulos externos, um OBS. Galera, independente do polígono, independente da quantidade de lados que este polígono possui, o polígono vai ter como soma dos ângulos externos sempre 360. Sempre. Então, novamente, um polígono, de forma geral, qualquer polígono sempre vai ter a soma dos ângulos externos igual a 360. Dessa forma, SE de cara é 360. Então, quem é o ângulo externo? É o SE dividido por N. Só que o SE é quem? 360. É 360 dividido por N. Ou seja, a soma dos ângulos externos dividido pela quantidade de lados. Beleza, pessoal? Então, nós já falamos até agora sobre o quê? Definição de polígonos. Elementos principais de um polígono. Já falamos sobre 4 fórmulas. Que 4 fórmulas foram essas que nós falamos? Ângulo interno, soma dos ângulos internos, ângulo externo e soma dos ângulos externos. Só que agora eu vou falar com vocês sobre 2 formulinhas aqui de diagonal. Profeta, como assim diagonal? Diagonal é sempre a reta suporte que parte de um vértice a um ponto não adjacente, ou seja, a não um ponto consecutivo. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o ponto A, eu quero traçar a diagonal que parte de A, ou seja, as diagonais. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Diagonal de A, eu tenho AD, AE, e AC. Ah lá, tem como fazer diagonal com B ou fazer diagonal com F? Não. Profeta, por que não tem? Porque, como eu falei, diagonal é sempre uma reta que parte de um vértice a outros pontos não consecutivos, ou seja, pontos não adjacentes, ou seja, pontos que não estão ao lado de onde eu estou partindo. Então aqui, partir de A. Se eu partir de A, eu posso ter diagonal com B? Não posso. Posso ter diagonal com F? Também não posso. Mas eu posso ter diagonal com quem? Com C, com D e com E. Ah, profeta, então se eu quisesse traçar as diagonais de B, por exemplo, quem seriam as diagonais? Seriam BF, BE e quem? BD. Quer fazer? Vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Para ficar uma coisa bem prática e bem didática para vocês quando estiverem estudando. Vou traçar as diagonais de B. Aqui. BD. BE. E
BF. Ah lá, 3 diagonais também. Então, pessoal, o que a gente está falando hoje, né, para você, é o seguinte, que diagonal, basta você pegar um ponto e traçar as retas, sendo que elas nunca poderão ultrapassar os seus pontos consecutivos aos seus lados adjacentes, tudo bem? Então, o que eu já falei com vocês, vamos falar agora sobre a continuação de formulário. A continuação do formulário, eu estou falando com vocês agora sobre diagonal total e diagonal que parte de cada vértice. Ou seja, se eu quero calcular o número de diagonais de um polígono, a formulinha é essa aqui. N que multiplica n menos 3 sobre 2. Onde n, novamente, é o quê? Número de lados, professor. Não posso esquecer que n é o quê? Número de lados. Então, novamente, diagonal total. Número de diagonais que passam por um polígono. N que multiplica n menos 3 sobre 2. Tudo bem? Então, se é n que multiplica n menos 3 sobre 2, diagonal que parte de cada vértice. Diagonal que parte de cada vértice é n menos 3. Ou seja, n é quantidade de lados, menos 3. Profeta, vamos botar na prática? Olha aqui a figura que eu fiz. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, se eu tenho 6 vértices, ou seja, 6 lados é um hexágono. Hexágono ou hexágono. Então, olha só. Se eu tenho um hexágono aqui, 6 lados, eu quero calcular o número de diagonais que parte de cada vértice de um hexágono. Espera aí. Hexágono são 6 lados? Ou seja, aqui ficaria o quê? 6 menos quanto? 3. 6 menos 3 dá quanto? Sei que é muito difícil, né? Pegar a calculadora para fazer a conta, pedir a ajuda do Papai do Céu, né? Onde eu tenho 6 menos 3 vai dar quanto? Vai dar 3, né? Então, o que eu estou falando para vocês aqui? 6 menos 3 dá 3, ou seja, de cada vértice do hexágono vai partir quantas diagonais? 3, né? Olha só, pô, não foi por acaso que eu escolhi 2 pontos aqui, A e B, e nós traçamos quantas diagonais de cada vértice aqui? 3, repara. Olha o ponto A. O ponto A teve quais diagonais? AE, AD e AC. Ou seja, do ponto A partiram quantas diagonais? 3. Agora do ponto B. Do ponto B partiram quantas diagonais? Ó, BF, BE e BD. Olha lá, 3 diagonais. Ou seja, isso aqui eu exemplifiquei na prática e aqui eu coloquei por fórmula. Então, isso aqui eu estou mostrando para vocês que número de diagonais que partem de cada vértice sempre vai ser o quê? N menos 3. Beleza? Só que, para fechar, isso eu já falei no início e eu estou reforçando aqui novamente. Observação. Ângulo interno mais ângulo externo tem que dar quanto? 180 graus. Por quê? Meia volta. Meia volta, 180. Não posso esquecer que ângulo interno mais ângulo externo é igual a 180. Profeta, beleza. Você falou de definição, de elementos, falou formulário, só que polígonos têm alguns nomes, né? Eu sei que tem alguns nomes. Então, isso aqui, essa parte final aqui, desse quadro, tem que estar no sangue de vocês, tem que estar decorado. O aluno que vai fazer uma prova de polígonos deve saber o nome dos polígonos que estão em questão. Então vamos nós. Pentágono, 5 lados, hexágono, 6 lados, heptágono, 7 lados, octógono, 8 lados, eneágono, 9 lados, decágono, 10 lados, um decágono, 11 lados, dodecágono, 12 lados, icosságono, 20 lados. Só que eu não escrevi 2 nomes que também são importantes que o aluno pode também saber, que é o tridecágono. Tridecágono são 13 lados e pentadecágono, que são 15. Então, novamente, pentágono, 5 lados, hexágono, 6 lados, heptágono, 7 lados, octógono, 8 lados, eneágono, 9 lados, decágono, 10 lados, um decágono, 11 lados, dodecágono, 12 lados, tridecágono, 13 lados, pentadecágono, 15 lados,
icoságono 20 lados. Profeta, por que você está falando isso? Porque nós vamos fazer algumas questões de exemplo, onde eu vou dar o nome para vocês do polígono e através disso nós vamos trabalhar as questões. Então fiquem atentos que no próximo quadro eu vou fazer algumas questões exemplificando essa matéria, ok? E aí, galera, voltando aqui para o nosso segundo quadro, né, onde vamos fazer algumas questões de embasamento, né, sobre a aula de polígonos. Eu vou botar uma primeira questão básica, onde, profeta, essas questões são do livro? Não, essas questões não são do livro, são questões aleatórias, só que estão reforçando o conhecimento de vocês. Como assim? Eu quero calcular o número de diagonais de um icoságono. Ah, peraí. Icoságono, tenho que lembrar aquela nossa tabelinha, né, do final do primeiro quadro, onde que icoságono era um polígono de quantos lados? N igual a 20, né? Ou seja, 20 lados. Se eu tenho 20 lados, o que acontece? 20 lados é o icoságono. Então, o que vai acontecer aqui? Vou jogar na fórmula D, que é igual a N, que multiplica N menos 3 sobre 2. Só que no lugar de N, eu vou colocar quanto? Vou colocar 20, né? Então vai ficar o quê? 20 que multiplica 20 menos 3 dividido por 2. Ou seja, D vai ser 20 vezes 17 dividido por quem? Por 2. Para facilitar a nossa conta, olha o que eu vou fazer aqui, ó. O 20 aqui e o 2, ó. 20 dividido por 2 dá 10. Ou seja, o número de diagonais vai ser 10 vezes 17. Ou seja, ao todo eu vou encontrar quanto? 170 diagonais. Esse aqui é o primeiro exemplo básico. Beleza, galera? Tranquilo? Vou fazer agora mais ou menos mais 2 ou 3 exemplos para a gente continuar. Olha só agora. Questão 2. Quando nós falamos da questão 2, eu vou falar para vocês o seguinte. Eu digo a vocês que a soma dos ângulos internos de um polígono é 2.160 graus. Agora eu falo para vocês, eu quero calcular o número de diagonais desse polígono. Ou seja, eu quero calcular D nessa questão aqui. Ah, profeta, então peraí. A soma dos ângulos internos é 2.160. Eu tenho que achar D. Só que D é aquela formulinha, né? N que multiplica N menos 3 sobre 2. Ou seja, nessa questão, eu preciso descobrir quem é N, né? E como eu vou descobrir quem é N? Utilizando a fórmula de quem? Soma dos ângulos internos. Então, olha só. Vai ficar aqui SI é igual a 180 graus, que multiplica quem? N menos 2. 180 que multiplica N menos 2 é o seguinte. SI, 2.160 graus, é igual a 180 graus, que multiplica novamente aqui. Só que é o seguinte, eu quero calcular o valor de N. Então, o que vai acontecer? O 180 que está multiplicando vem para cá o quê? Dividindo, né? Ah, tá. Então, o que vai acontecer? N menos 2 vai ser igual a quem? 2.160 dividido por 180. Quando eu fizer essa divisão aqui, N menos 2 vai dar 12. 2.160 dividido por 180 dá 12. Então, o que vai acontecer? N é igual a 12 mais 2. Ou seja, N igual a 14. Espera aí. O que é esse 14 aqui? Esse 14 é o número de lados que tem esse polígono. Quando eu falo o número de lados que tem esse polígono,
Eu falo que é um polígono de 14 lados. Só que eu não quero o número de lados. O que eu quero? O número de diagonais. Então, joga na fórmula. O que vem aqui, ó? Vai ficar aqui D é igual a N que multiplica N menos 3 sobre 2. Só que no lugar de N vai entrar quanto? 14. Então, ficou 14 que multiplica 14 menos 3 dividido por quanto? Por 2, né? Então, aqui vai ficar 14 vezes 14 menos 3 dá quanto? Dá 11, né? Dividido por quanto? Por 2. Beleza? Então, olha só. O mesmo procedimento que eu fiz ali. Vou fazer uns cortes aqui, ó. 14 dividido por 2. Olha lá, olha lá. Aqui dá 1. E aqui dá quanto? Dá 7, né? Então, estou dizendo que o número de diagonais vai ser 7 vezes 11, que é igual a 77. Essa é a sua resposta da número 2. Beleza? Então, galera, eu fiz um exemplo constando o exemplo básico de diagonais. Depois eu fiz um outro exemplo onde eu dava a soma dos ângulos internos e calculava as diagonais. Beleza? Tranquilo? O que eu vou fazer agora? Vou fazer mais um exemplo, questão 3. Vamos lá, pessoal, questão 3. A questão 3, para exemplificar, né, o nosso conteúdo, para finalizar, é o seguinte. Eu falo assim para vocês. Eu quero calcular a soma dos ângulos internos de um polígono, sabendo que este polígono possui o número de diagonais igual ao sextuplo do número de lados. Então, novamente, eu quero calcular a soma dos ângulos internos desse polígono, sabendo que o número de diagonais equivale ao sextuplo do número de lados. Então, peraí, profeta. Você está dizendo que quer calcular SI, onde o número de diagonais é o sextuplo do número de lados. Beleza? Então, o que vai acontecer? Vamos recapitular a fórmula aqui. N que multiplica N menos 3 sobre 2. Né? Essa é a formulinha. Só que, atenção, nessa fórmula aqui, que é sobre 2, eu vou pegar o quê? No lugar de D, eu vou colocar quanto? 6N, né? Então, o que vai acontecer aqui? 6N é igual a N, que multiplica N menos 3 sobre 2. Ou seja, corta N com N. O 2 que está dividindo vai para lá o que? Lá, multiplicando, né? Então, ficou 6 vezes 2, que é igual a N menos 3. Ou seja, N vai ser 12 mais 3. Dessa maneira, N é igual a 15. Espera aí, se N é igual a 15, eu estou dizendo para vocês que eu estou aqui com um polígono de gênero 15, ou seja, um polígono de 15 lados, que é o que nós falamos lá no início da aula, que é um pentadecágono. Então, o que eu quero nessa questão? Eu quero calcular a soma dos ângulos internos do pentadecágono. Agora que eu já sei quanto vale N, ficou fácil. Por quê? Aqui, formulinha da SI. SI é igual a 180 graus, que multiplica N menos 2. Ou seja, só que no lugar de N, vou colocar quanto? 15, né? Então ficou SI é igual a 180 graus, que multiplica no lugar de N, vou substituir por quanto? 15, né? Então ficou 15 menos 2. Ou seja, SI vai ficar 180 graus vezes 13. Galera, SI vai ser 180 vezes 12, nós já fizemos aqui, né? 180 vezes 12 deu 2.160. Então, se por 12 dá 2.160, por 13 é você pegar o 2.160 e somar 180. Ah, tá. Então, meu SI, de cara, 180 vezes 13 vai dar 2.340 graus. Ou seja, aqui está
a resposta da sua questão, beleza? Então, galera, espero ter colaborado para o ensino de vocês. Qualquer dúvida, eu estou aqui. E assistam várias vezes a nossa aula, beleza? Grande abraço, galera. Valeu!